O que são small caps? Hoje é o tema do nosso vídeo, do nosso plano 5 de 365 dias de conteúdo sobre investimentos em renda variável, um pouquinho de renda fixa, que vai te ajudar exatamente a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, seja aí 10 mil reais ou até, quem sabe, 99 mil reais. E é sempre bom lembrar aqui que para isso você tem que seguir algumas coisas, né, que a gente chama de raízes. Essas raízes, aporte, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Então são esses 5 elementos aí, as 5 raízes para você chegar nesses seus primeiros 5 dígitos. Para isso eu estou aqui e eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e seja bem-vindo a mais um vídeo em que a gente vai tratar aí de um assunto sobre investimentos. Então o tema de hoje é o que são empresas small caps, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar, se ainda não sabe muito bem o que é uma small caps, o vídeo de hoje é exatamente para isso. Então vamos lá. Então, para a gente entender melhor, eu sempre uso aqui essa ilustração em que dá uma visão geral de como é que funciona a precificação de uma determinada empresa. E aí eu sempre uso como referência aqui o momento da sua fundação, ou seja, quando ela foi fundada. Eu estou fazendo aqui de forma genérica, né? Então, em um determinado momento, chamado de T0, né? Essa empresa foi fundada. E quanto ela valia naquele momento que ela foi fundada? Zero, tá? Valeria zero. E a partir do momento que ela vai crescendo, adquirindo, vendendo seus produtos, seus serviços, aí ela começa a se valorizar. E aí é sempre bom lembrar aqui que eu estou fazendo aqui um período, desde a fundação até o seu IPO, que eu coloquei aqui em um determinado momento, aqui eu chamo de T2, né? T1, né? T1. Então até T1 aqui, esse capital fechado. E aí eu já falei várias vezes aqui, somente quem pode entrar aqui que estão no capital fechado, são empresas, os angel investors, são os venture capital, os private equity, são exatamente empresas de investimentos de maior risco, né? Então, até ali o IPO, né, no tempo T1 que eu chamei, a empresa estava fechada. A partir do momento que a empresa ficou aberta, né, ou seja, ela começou a ser negociada na Bolsa de Valores, aí a gente já tem um capital que a gente chama capital aberto. E aí esse capital aberto significa que qualquer pessoa agora já pode investir, né? Qualquer pessoa que tem uma corretora pode pegar e comprar um pedacinho daquela empresa através de uma negociação na Bolsa de Valores. Mas enfim, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei que em um determinado momento vai acontecer esse IPO e eu fiz aqui de uma forma crescente o preço da ação, né? Apenas para ficar de forma didática. Eu vou reforçar isso daqui, tá? Não necessariamente no IPO ela vai ter essa configuração de ser uma empresa com um valor baixo, tá? Ela pode, de repente, sair do IPO até um valor muito alto e mudar a sua classificação. Porque essa classificação, o CAP, né, que está aí, é exatamente de capitalização do mercado. Então é o preço que valeria aquela empresa se fosse considerar aquele preço de tela, né? Aquele preço que está lá na tela da sua corretora. Então se pega todo o número de ações, tanto aquela que está disponíveis para vocês, para nós, na Bolsa de Valores, quanto aquelas que estão nas mãos dos controladores. Então pega toda essa quantidade de ações, multiplica pelo preço que está lá sendo negociado naquele momento, então você tem a capitalização de mercado. Por essa razão que de repente, no momento do IPO, aquela empresa pode estar sendo valorizada mais do que aquilo que teoricamente ela valeria. Então ela estaria já pulando aí essa classificação que eu estou colocando aqui, saindo do IPO, partindo para uma valorização de nanocap. Nanocap seria menos de 50 milhões de dólares, aqui eu estou falando tudo em dólares, tá? Aí sairia para uma microcap, que seria entre 50 e 300 milhões de dólares. E aí entraria exatamente no nível que a gente está falando hoje, né, que é a small cap. Uma small cap ela já valeria entre 300 e 2 bilhões de dólares, certo? Então esse é o foco da nossa aula de hoje. Ou seja, apenas para dizer, explicar o que é uma small cap. Uma small cap nada mais é do que uma empresa cujo o preço dela vale entre 300 milhões e 2 bilhões de dólares. Algumas pessoas consideram isso aí em reais, 300 milhões, 2 bilhões de reais. Eu prefiro colocar, como não tem uma classificação fechada, olha, isso aqui é uma small cap, ponto final. Eu prefiro colocar sempre em dólares, valores em dólares.
Afinal de contas, a gente está falando de mercado de capital e isso é mais importante, a gente sempre enxergar as coisas de uma maneira mais dolarizada. Essa é a minha opinião, inclusive em termos gerais, inclusive de patrimônio, né? A gente é melhor enxergar em termos de dólares. Então, em termos de dólar, em dólares, a small cap estaria entre esse valor. E aí depois, teoricamente, ela poderia virar uma mid cap entre 2 e 10 bilhões de dólares, e aí seguiria para uma large cap, ou quem sabe até uma mega cap, que seria de 200 bilhões de dólares, acima de 200 bilhões de dólares. E aí, como eu falei, é só bom reforçar isso aqui, é que no IPO, por exemplo, o Nubank, já até falei aqui em um vídeo anterior, o Nubank ele já está sendo valorizado, aí já está sendo precificado como uma large cap. Então ele não vai entrar na bolsa de valores valendo como se fosse uma nano cap, micro cap. Lembrando que essas palavras, nano cap, micro cap, small cap, não está relacionado a propriamente dito o tamanho da empresa que ela está sendo classificada. Por exemplo, a Nubank é uma empresa pequena, né? Uma startup ainda. Ela não tem, aí você não vai chegar na sua cidade, aí onde está a sede do Nubank, onde está uma afiliada do Nubank. Não tem isso, certo? Então não está relacionado ao tamanho dela, não está relacionado aos bens que ela tem. Então é uma coisa até que chega a ser subjetiva, porque, por exemplo, o Nubank valer, se eu não me engano, estava em 20 bilhões de dólares. Então as pessoas que fizeram o valuation daquela empresa viram algo a mais, tá? Esse algo a mais geralmente fica lá escondido entre eles. E aí depois, a partir do momento que fica aberto, aí fica mais fácil para outros analistas olharem aquela empresa. Mas enfim, hoje a gente está falando de small cap. E por que a gente está falando de small cap? Porque já vamos entrar aí mais um passo a mais no nosso plano 5, em que a gente vai começar a falar mais sobre esse setor, sobre essas empresas e de repente até fazer investimentos nessa empresa. Eu vou mostrar os aportes aqui. A gente está fazendo, geralmente a cada 15 dias eu faço algum aporte e mostro aqui depois para você qual foi a empresa que eu escolhi. E aí lembrando que sempre todas as empresas que a gente escolhe aqui, todas as ações que a gente escolhe, a gente usa a nossa ciência de dados, a nossa inteligência artificial, o nosso método, que é o método Vaptien, que a gente desenvolveu aqui, que é uma solução quant, uma solução que não usa análise fundamentalista nem análise técnica. Eu sei que é nova, uma coisa nova, né? Por isso que a gente está sempre desenvolvendo conteúdo para explicar cada vez mais a nossa solução. Mas enfim, essa small cap que a gente vai utilizar, que a gente vai investir, eu vou usar exatamente o nosso método aqui, o método VAPT. Mas enfim, só para voltar aqui à questão do exemplo aqui da small cap, eu peguei aqui, se você for olhar lá nas empresas listadas na B3, e aí eu já separei até duas aqui. A primeira, vamos falar da primeira aqui, é a Vale 3, né? A Vale que teve um crescimento muito grande aí, olha, desde junho do ano passado, está crescendo aí sem parar, né? Que é exatamente um efeito cíclico, mas a gente não vai entrar nessa história aí, né? Então a Vale 3, se a gente for pegar aqui embaixo, tem o número total de ações que estão disponíveis, número total de ações daquela empresa. Algumas estão disponíveis para os investidores que vão negociar na Bolsa de Valores, e outras são aquelas que estão no poder dos sócios, né, os controladores. Então aqui a gente tem aqui, só para ter uma ideia, já tinha feito aqui um cálculozinho, mas vou fazer de novo aqui. Se eu pegar aqui são 5 milhões, né, 284, 474 e 782, é isso aí? Isso, né? Aqui são 5 bilhões, mais de 5 bilhões de ações da Vale, né? Ainda tem 12 preferenciais aqui, mas sabe Deus por quê, né? Então aqui, se eu pegar essa quantidade total de ações e multiplicar pelo valor que está sendo cobrado pela Vale nesse momento, a Vale 3 é o código da Vale, né? Vale 3, uma ação ordinária, vezes 112,85. Opa, 88 já, né? Vai flutuando. Então a gente tem esse preço aqui, 596 bilhões de reais, tá? Só que se eu for pegar isso aqui e dividir pelo preço mais ou menos do dólar de hoje, né, 5,5, aí dá 108 bilhões. Então se a gente olhar naquele gráfico que eu fiz aqui, então a Vale 3 seria aqui uma large cap. Então aqui estaria localizada a empresa Vale.
Vale 3, tá? Certo? E mais, vamos fazer um outro exemplo. Lembrando que a gente está considerando valores em dólares. Agora a gente tem a TASA, que é a Taurus Armas. A Taurus foi a primeira empresa que a gente investiu aqui no nosso plano 5. Vamos ver a situação da Taurus. A Taurus ela tem aí um pouco mais de 100 milhões de ações, né? 100, 168, 433. Opa, vezes, vamos ver o preço aqui, quanto é que tá. Aqui tem taxa 3 e taxa 4, né? Então tem que fazer a conta certinha, né? Mas vamos colocar aqui um valor intermediário, 23,8. Só para facilitar a conta aqui. Então a Taurus, em reais, ela está custando aí 2 bilhões 384 milhões. Se eu pegar isso aqui, dividir por 5,5, que é o preço do dólar, a gente tem 433 milhões de dólares. E aí já fica ali nessa faixa, tá? Então a TASA 4 já seria classificada aí como sendo uma small cap, tá? E é sempre bom lembrar, como você está vendo, o que determina essa classificação é o preço, principalmente é o preço do mercado. Então uma empresa que de repente está sendo classificada como large cap, por alguma razão ela pode cair para mid cap, ou de repente para small cap, não no cap, sabe Deus como. Isso aconteceu aí com a OSX, né, a OGX, o grupo X lá do Ike Batista. Então é isso que acontece, tá? A última observação que eu queria deixar para vocês aqui com relação a essa classificação de capitalização de mercado é o seguinte, né? Vou até fazer aqui em branco. Ela também, ela tem aqui, se a gente for enxergar aqui, um risco associado, tá? Então se a gente for pegar, por exemplo, aqui a fundação da empresa, no momento da fundação, o risco daquela empresa é muito elevado. Ou seja, quem botar dinheiro ali, o risco de perder tudo é grande. Porque ela está nascente ainda, está vendendo pouco, tá pouco produto, poucos serviços sendo vendidos. Então o risco é grande, tá? E à medida que ela vai crescendo, essa empresa, ela pode ir ter... Nunca vai zerar o risco, tá? O risco ela vai diminuindo, tá? Obviamente, apenas ilustrativo eu estou fazendo isso aqui. Então esse aqui seria o gráfico de risco. Ou seja, o risco vai diminuindo até, de repente, chegar a um nível mínimo ali, tá? Obviamente, durante todo esse processo aí de crescimento da empresa, sobe e desce aí que realmente é a volatilidade do mercado, certo? Então, a mensagem inicial de hoje, com relação a small cap, é exatamente para você entender aquela relação de risco entre o preço que ela está sendo colocada, né? E também tem o quê? A questão do risco também está associado ao retorno, risco-retorno, né? Porque o que acontece? Vamos imaginar aquilo que eu falei lá anteriormente. Então, o cara lá que investiu numa empresa, ele era um venture capital, né? Um capital de risco. Então, ele botou ali um dinheiro naquele momento, né? Em que o risco era alto. Só que houve um crescimento muito grande do preço daquela ação, por causa do Nubank, né? Bem clássico. E hoje, ela já está no nível de large cap. Então, ele teve um crescimento absurdo, né? Então, quanto maior o risco, regra geral, tá? Pode não ser necessariamente tão bonitinho assim. Quanto maior o risco, a chance de retorno é maior, tá? Essa é a mensagem geral que a gente coloca hoje. Então, a gente vai falar de small cap. Então, fique já sabendo que quando a gente está falando de small cap, tem um risco associado maior do que se fosse uma large cap da vida, aí, como, por exemplo, a Vale. Então, quando a gente investiu nosso primeiro aporte lá em Taurus Arma, a gente já está colocando um risco maior, tá? Então, a nossa carteira hoje, a carteira que a gente está fazendo plano 5 lá, ela já está com nível de risco maior. Eu já fiz hoje o primeiro aporte numa empresa com foco maior em dividendos, mas essa empresa eu vou revelar esse final de semana. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi exatamente para a gente falar sobre esses small caps, começar a falar cada vez mais, né? A gente vai falar possivelmente essa semana toda, um pedaço da outra, a gente vai ver, tá? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, deixar seu comentário e de se inscrever também no nosso canal se você ainda não é inscrito. Abraço e até amanhã.